Você clicou nessa vídeo aqui, você já sabe que é uma BMW 328i Touring manual E36 de 1996. Mas o mais legal aqui é que esse carro era meu. RPM, é isso aí. Cara, passei 7 anos com esse carro e esquecido como é bom, cara. Esquecido como é bom. Amigos, parece meio surreal dizer isso, mas o Opala do Barata não é mais o Barata. Mas como é que foi que a gente chegou nessa conclusão? De dezembro de 2019. Depois de olhar uma dúzia de Opalas, repentinamente encontro um carro que me fez perder o sono. Não só pela aparente integridade e condição de survivor que ele apresentava, a combinação de cor e modelo ia na contramão de estereótipos típicos de Opala. Repentinamente, um SS laranja boreal, por mais legal que fosse, soava previsível e óbvio frente a ele. Quando eu me dei conta, já tinha alugado um carro e recrutado meu amigo Ricardo 37, que já tinha uma boa experiência com Opalas, e assim viajamos até Petrópolis para vermos pessoalmente esse Chevrolet. Bom, por um carro bom, eu iria até o Pará se fosse preciso. Mas quando eu me dei conta novamente, eu estava voltando para São Paulo ao volante de um Opala Especial Coupé 1973, 3 marchas na coluna, placa preta rigorosamente original, do platinado aos pneus diagonais. Um carro no nível de integridade estrutural e de originalidade muito difícil de se encontrar hoje em dia. Esse carro. Mas havia um problema. Pouca gente sabe disso, mas quando eu decidi ir atrás de um Opala Coupé, era exatamente esse sonho aqui que eu queria realizar. Fazer não só um tributo, mas uma recriação do Opala 44 do Ciro Caires, o carro de divisão 3 que não só era um dos carros mais bonitos da história do automobilismo do Brasil, mas também um dos mais rápidos e sofisticados. Um carro que foi feito com a participação da engenharia de forma extraoficial do time de engenharia da General Motors do Brasil, incluindo o próprio Ciro Caires, que ajudou no desenvolvimento do Opala. E isso ajuda a explicar, por exemplo, porque esse carro, sendo um Opala Coupé, tinha essa moldura estrutural aqui na porta, algo que a gente viu na Caravan, que nem tinha sido lançada ainda, só alguns meses depois que ela chegou no mercado. Mas antes fossem só as portas de Caravan. Sendo um divisão 3, o carro tinha absolutamente tudo. Motor feito por Silvano Potts e, como era de se esperar, tinha preparação pesada, mas ele também foi reposicionado quase 15 centímetros para trás. Havia extratores aerodinâmicos no capô e nos paralamas. O monobloco foi inteiramente reforçado, nem o teto escapou. Suspensão quase toda feita com sistema de uniball, suspensão traseira com paralelogramo de Watts e, lógico, os paralamas imensos refeitos à mão com as rodas Keystone com 10 polegadas de largura, dentre outras loucuras. Como cereja do bolo, quis o destino que um cabeçote Cecil norte-americano com dutos individuais de admissão, o santo graal de 10 entre 10 fãs de Opalas preparados, caísse no meu colo. Agora eu teria a chance de fazer um carro em tributo ao Ciro Caires que o próprio Ciro Caires tiraria o chapéu caso ainda ele estivesse entre nós. Tudo, absolutamente tudo conspirava a favor. Mas então, afinal, qual era o problema que eu falei um minuto atrás? Ser este carro, impecável demais,
para ser desmontado até o último parafuso, arrancar toda essa pintura maravilhosa no tom platina e apagar essa história dele como um sobrevivente ao longo aí desses mais de 40 anos e fazer ele viver uma história completamente nova. Tudo bem que a solução veio quase naturalmente logo depois, que seria a seguinte: aplicar todo o conceito mecânico que eu tinha pensado para esse carro, que seria uma recriação do carro do Ciro Kairis, mas nessa carroceria e não só nela, nesse visual, preservando toda essa parte visual do carro, incluindo as rodas que seriam aí alargadas no máximo aí para 15/7 na dianteira e 15/8 na traseira. Só que um Opala de 400 e poucos cavalos, aliviado, com pneu semi-slick, sem uma gaiola, aí aos poucos eu fui me dando conta do óbvio. Conciliar a originalidade desse carro com um conceito de preparação tão radical quanto o Opala mais bem preparado de divisão 3 que já existiu, jamais seria possível. Em algum momento da evolução do projeto, um dos lados iria vencer. E sendo o maluco que eu sou, eu sabia bem qual ia ser o lado que ia perder. E o problema era o seguinte: a cada passeio de fim de semana, cada vez que eu viajava a trabalho ou a lazer, cada vez que eu saía com o carro, simplesmente ficava mais e mais claro que não era uma boa ideia fazer um projeto tão extremo num carro tão impecável como esse. Talvez ali coubesse fazer um swap de motor, uns 6 cilindros, mas com visual original, uma pimentinha de leve, uma roda de época, alguma coisa que preservasse esse espírito de carro sobrevivente, esse espírito original ainda. Só que isso tirou meu sono por meses, porque para você fazer um projeto desse calibre que eu estava pensando, você realmente precisa de uma base excelente, um carro muito, mas muito bem conservado, especialmente na parte de estrutura do monobloco, como esse carro. E tem outro detalhe: quanto mais impecável o carro, melhor, porque aí você não precisa restaurar ele para depois preparar. Você simplesmente prepara. Mas o simples foi ficando cada vez mais complicado. Em várias noites eu me sentia como um médico e um monstro, indo e voltando entre fazer a maior das maldades ou optando pelo senso de preservação histórica. O fato é que Jekyll e Hyde entraram em um acordo. Eu só ia tirar o primeiro parafuso desse carro no momento em que o monstro vencesse de uma vez, porque seria um processo sem volta. A primeira modificação puxaria um novelo de lã infinito. Estou aqui agora sentado eu acho que é a mais rara das 155 aqui no Brasil, né? Sim. É uma 155 V6 de primeira fase, né? Quantas tem aqui, Marcos? 3, só 3. 3 carros. É. Então essas 3, a que está andando hoje, só essa? É essa aqui. Só essa. Só. Olha que delícia, ele tem torque em toda a faixa. Gira como solto, gente. Nossa, que coisa gostosa. Então, tudo que eu fiz nesse meio tempo foi cuidar do carro, deixar a manutenção dele simplesmente perfeita. Um carro que já era excelente, simplesmente perfeito. E em paralelo a tudo isso, é claro, eu comecei a fazer as especificações do projeto, juntar os parceiros, alguns deles, inclusive vocês conheceram, e comecei a comprar também algumas peças de performance. Tudo isso para um belo dia encostar ele e começar de vez o projeto sem parar. Mas em paralelo a tudo isso, algo ficava cada vez mais claro. Eu nunca ia ter coragem de desmontar esse carro inteiro. Ao mesmo tempo, deixar ele original, que seria mais coerente inclusive, não ia me deixar feliz. Mesmo fazer algo brando, esse swap leve, aí um motor 6 cilindros com comandinho também, legal, mas não ia ser para mim. E com isso chegamos no dia de hoje. O dia de dizer adeus ao carro mais impecável que eu já tive na vida, simplesmente porque ele era impecável demais para o que eu queria fazer. Esse é o tipo de decisão que soa absurda se você não tem muita experiência de vida, se você é jovem, impulsivo e possessivo. Mas hoje, de garagem vazia e sentindo aquela pitada de saudades, ainda digo que foi uma decisão acertada. Reza a lógica então que o caminho mais óbvio seria ir atrás de outro Opala 7374, um carro tão impecável em estrutura como esse, mas não tão impecável em seus detalhes, um carro que não necessariamente seja um Survivor, um carro que eu pudesse desmontar sem me sentir um iconoclasta, um carro
que fizesse mais sentido ele reviver a sua história para ser essa recriação bastante fiel do carro do Ciro Kayres, do que preservar aí a sua aparência já mais cansada. Mas existe um porém. Nessas noites de diálogos internos entre o médico e o monstro, uma pergunta foi ganhando cada vez mais voz, um eco cada vez mais espaçoso. Juliano, o que realmente você gostaria de fazer mais do que tudo? Qual que é o seu sonho número 1, que está acima de todos? Na verdade, qual que é o seu sonho número 0, o sonho que deu origem a todos os outros sonhos e delírios? A resposta para essa pergunta não viria em outro Opala. Checkmate. Só o Fusca consegue estar ao lado do Opala como o carro mais amado do Brasil, por todas as classes sociais, por ser o carro de família, de trabalho, de viagem, de circuito, de arrancada, de rachas e pegas nas ruas, seja na Rua Augusta dos anos 70, seja na Marginal Pinheiros de hoje. Toda despedida deixa sua marca. O Opala é um carro que ficou com um lugar especial no meu coração. O meu, agora ex-Opala, vai ser aquele carro que quando eu tiver 64 anos, vou lembrar com carinho especial dos passeios nas manhãs de domingo. Vou me lembrar do ar fresco entrando pelo gigantesco vão livre formado pelas 4 janelas abertas, das vibrações do motor 153 em marcha lenta, dos pneus diagonais copiando o asfalto e testando a minha tensão, da sensação de olhar para trás e ver aquela maravilhosa pintura na cor platina refletindo a luz do sol em seus vincos. E vou torcer para que esse Opala, que terá 73 anos de idade quando tiver 64, continue trazendo sorrisos a quem está ao seu volante e todos em sua volta. Sim, mais um carro que vai embora, mais um projeto que começa e não termina. O Supremo Tribunal dos Julgadores da Vida Alheia será implacável, tenho certeza, mas eu não dou a mínima. Eu sei do que eu estou abrindo mão e eu sei de que sonho eu estou partindo para realizar. Desde que a gente começou o Maldades, eu tenho conseguido realizar alguns sonhos de criança. Nós estamos aqui num Glasspack Cobra, gente. É um Cobra, o primeiro Cobra nacional, réplica de Cobra nacional, né, feito pelo Jerry Cunningham e o Donald Pace, né? E estamos aqui do lado com o Alec Cunningham, que é o filho do Jerry Cunningham, né?